Boa noite a todos. Vamos hoje estudar um pouquinho sobre a Brachá de Asher Yatzar, uma Brachá muito especial, que está logo no começo das orações diárias, logo é a segunda bênção que a gente faz logo de manhã. Vamos aqui direitinho. Semana passada a gente falou sobre a Hatzalá, a importância de ajudar outras pessoas no momento de emergência. A gente falou sobre a instituição da Hatzalá, a organização, como ela funciona. E eu achei importante linkar, juntar com o tema de hoje, que é a Brachá, a bênção de Asher Yatzar. Como a gente anunciou, é uma bênção que vai fazer a gente não precisar ir no médico. Os nossos sábios prometem isso. Vários livros que eu olhei, vários shiurim, várias aulas, todos os sábios dizem que se a pessoa faz essa bênção da forma correta, com concentração, ele não vai precisar ver os médicos. Se diz que certa vez aconteceu na casa do Dr. Yankovic. Ele chegou em casa, depois de todo o trabalho no hospital, 10 horas da noite. Aí tocou o telefone da casa dele, a esposa atendeu, falou, alô, é pro doutor. Passou pro doutor e era um colega dele no telefone. O colega falou, olha, Yankovic, a gente está se reunindo aqui em casa para jogar um pouquinho de pôquer, tomar um whisky. Já está aqui o Dr. Feldman, o Dr. Marcos e o Dr. Greenspan. Vem você também. O Dr. Yankovic fez uma cara muito séria, respondeu, tô indo agora mesmo. Aí ele desligou, falou para a esposa, querida, isso aqui é uma emergência, já chamaram até 3 médicos. E lá foi ele. Depois, se Deus quiser, depois do shiur de hoje, essa será a única emergência para a qual os médicos serão chamados, se Deus quiser. Uma vez perguntaram para o Rebbe, um médico, foi numa conferência, numa conversa privada com o Rebbe, e ele falou, Rebbe, o senhor fala que vai chegar Mashiach, e aí não existirão doenças, não haverá tragédias. E aí, Rebbe, o que vai acontecer comigo? O que eu vou trabalhar? O Rebbe falou, não se preocupe, quando Mashiach chegar, doenças não vão ter, mas os ricos vão te pagar para fazer um check-up, para ter certeza que eles não estão doentes, então Parnassá não vai faltar para ninguém. O propósito do nosso shiur de hoje é exatamente como conseguir não ver mais os médicos. Como conseguir uma saúde de uma forma espiritual que se reflita no físico. O shiur de hoje, então, será para a Refuah Shema, cura total e completa de Sara Tzivia Bat Chayamushka, Reb David Akiva Ben Nechem, Rivka Bat Iranit, Firma Bat Dvora, Chaim Ben Latife, Meir Ben Gedalia, Lea Rivka Bat Bracha, Nechama Ilana Batania e Chaim Netanel Ben Sara. Que todos eles e todos os doentes do nosso povo, que todos tenham uma refuá shlema total e completa. Ok. Brachá de Asher Yatzar, ela se encontra no Sidur Chabad, no Teilat Hashem, na página 6. Temos o Modéani, que falamos quando a gente acorda. Depois temos a Brachá, a bênção do Netilat Yadayim. E aí temos a Brachá de Asher Yatzar. Vamos ler a Brachá em português para a gente entender sobre o que a gente está falando. Então a Brachá diz o seguinte, Baruch Ata Hashem, bendito é você, Hashem, Deus, nosso Deus, Rei do Universo, que formou o homem com sabedoria e criou nele numerosos orifícios e cavidades. Na verdade, em hebraico, ele fala nekavim, orifícios e orifícios, cavidades e cavidades, que são os órgãos. É revelado e conhecido diante do trono da tua glória, que se apenas um deles fosse bloqueado, ou um deles fosse aberto, seria impossível existir, mesmo por um curto momento. Bendito és tu, Hashem, que cura todo ser vivo e realiza maravilhas.
Vou pedir um instantinho só para vocês, porque a bateria aqui vai cair. Vê se resolveu. Não resolveu. Ó. Vou pedir um instantinho. Não, mau contato. Melhor mau contato na máquina do que no nosso corpo. Muito bem. Essa é a brachá de Asher Yatzar. A brachá que a gente fala como que Hashem criou o ser humano com tanta sabedoria, tão perfeito. Existem 3 tipos de bênção. Existem as bênçãos que a gente fala para agradecer a Hashem, agradecer o Todo-Poderoso. São chamadas de Birkot Hodaya. Tem as bênçãos que nós falamos antes de comer, que são chamadas de Birkot Anehenin, bênçãos que a gente fala antes de ter algum tipo de prazer. E tem Birkot Ashvach, bênçãos que nós louvamos Deus. Nossos sábios dizem que de todas essas bênçãos, a favorita deles é essa brachá de Asher Yatzar, é o maior louvor que nós podemos falar para Hashem. Se a gente pensar bem, como que é o corpo humano? A gente acorda todo dia de manhã e passa desapercebido. A gente está respirando, a gente pensa, a gente olha, mas cada coisa que acontece no nosso corpo é um milagre. É um milagre total. Por que eu olho? Óbvio, a ciência consegue explicar, mas até certo ponto. No fundo, é um verdadeiro milagre. O jeito que Hashem criou o nosso corpo. Então essa brachá, essa bênção, que inclusive não-judeus também devem recitar ela, é reconhecer Hashem, reconhecer Deus como o Criador dessa maravilhosa máquina que é o nosso corpo. É tão maravilhoso, que uma vez eu escutei aqui uma frase na sinagoga, Shaul Sharf, Sidney Sharf me comentou, que os médicos sabem cada vez mais sobre cada vez menos. Antigamente, o que você tinha no Shtetl? Tinha aquele que sabia um pouquinho mais de medicina, a pessoa está com dor na coluna, ele vai tratar a coluna inteira de uma forma só. Agora você tem médicos que sabem da vértebra, médicos que vão saber da parte frontal, de trás. A gente tem... Antes era o médico da pessoa inteira, agora tem o médico do olho, da visão, do nervo. Cada vez mais se sabe sobre cada vez menos. Quer dizer, uma partezinha do corpo agora já é uma especialidade na medicina. Por quê? Porque quanto mais tempo passa, mais a gente vai se assombrando com essas maravilhas. Vamos imaginar, trazer um médico, um cirurgião de 100 anos atrás, sei lá, 200 anos atrás, e a gente coloca ele numa sala de cirurgia, vamos chamar ele de açougueiro, um bruto, está cortando de qualquer forma, porque para tratar uma coisa tão pequenininha, tem que abrir tudo. Hoje em dia, com máquinas especiais, faz um furinho e já está tratando. Por quê? Porque o nosso corpo é fantástico. Cada coisinha que a gente tem é fenomenal. Os detalhes e como funciona cada coisa. Se a gente estender, todos os nossos nervos, um depois do outro, vão dar quilômetros e quilômetros. Eu não vou falar. Uma vez eu li a medida exata, mas eu não vou arriscar jogar aqui, principalmente porque tem médicos aqui. Mas, como que é perfeito? Bilhões de conexões, neurônios, tudo funcionando de uma forma maravilhosa. Se a gente pegar aqui um bebê, agradeço a presença do nosso presidente, Dr. Mauro Remon Sharon. A gente pega um bebê, depois de 9 meses, ele acaba de nascer. Naquele momento, tanta coisa acontece que é uma maravilha. Primeira coisa, nos nossos livros está escrito que naquele momento se fecha o que estava aberto e se abre o que estava fechado. Por quê? Porque até aquele momento o bebê não respirava. Ele tinha lá o cordão umbilical que trazia tudo o que ele precisava. Ele não precisava
aspirar ar dentro da barriga da mãe. Quando ele sai, tem que acontecer todo um processo que vai fechar o cordão, quer dizer, vai parar essa transmissão e ele vai começar a respirar. Naquele momento também, geralmente, o bebê vai chorar. Ele nunca usou a voz dele. De repente ele está chorando. E mais ainda, está escrito que o choro do bebê é especial. Ele é extremamente irritante. Por quê? Porque se ele não irritar a mãe e o pai, vai demorar para ele mamar, vai demorar para darem cuidado. Então Hashem fez o choro do bebê ser tão penetrante no ouvido, exatamente para os pais se despertarem. Tudo bem que muitas vezes o pai tem audição seletiva, e ele acaba cortando o choro do bebê da lista para poder dormir a noite inteira. Mas Hashem criou isso, esse dom especial para o bebê. E um terceiro milagre que acontece é a sucção que o bebê faz. Quem ensinou ele a sugar? Ninguém precisa ensinar, quer dizer, na maioria dos casos, não além que nenhum bebê precise de ajuda com absolutamente nada, que cresça super bem, saudável. Mas quem ensinou o bebê que quando coloca no peito da mãe, ele já sabe sugar, já sabe se alimentar. E aí ele fica sugando o tempo todo. A gente vê no Brit Milá, como o Moel põe uma gaze com vinho, ele está lá, ele começa a sugar. O músculo mais forte do bebê, quando ele é pequenininho, é a mandíbula, quer dizer, para dar essa força para ele. Tudo isso tem que levar a gente a pensar quão fantástico é o ser humano. Uns rabinos falam que quando um ser humano briga com outro, uma pessoa briga com a outra, como que ele consegue brigar com um milagre caminhante, um milagre ambulante? A gente tem que olhar para toda a criatura e dar um valor tremendo. O Rabbeinu Bechaye, ele diz que o homem é um mundo pequeno, Olam Katan, porque tudo que a gente vê aqui fora, do clima, marés e tudo isso tem também no corpo humano. Nós somos extremamente complexos. Conta que uma vez um médico, filósofo, ele sentou e começou a pensar no corpo. Ele pensou na perna, o funcionamento, todos os ossos, tendões, como que funcionavam e a maravilha que era. E aí ele não conseguiu levantar depois, porque é tão complexo que ele esqueceu. Ele estava pensando tanto naquilo que ele esqueceu como fazer aquilo funcionar. Porque na verdade isso vem de Hashem, isso vem de cima. Então como que ele fez para andar? Ele não ficou para sempre naquela cadeira. Então ele começou a pensar em outra coisa, porque isso vai vir no automático. Enquanto ele está focado no funcionamento, ele perdeu aquele controle. Nosso corpo é fenomenal. A gente tem em Shabbat a reza do Nishmat Kol Chai. Mencionamos não faz muito tempo essa reza aqui numa aula. E o Nishmat Kol Chai diz o seguinte. Estamos aqui. A gente está falando de como todo o agradecimento que a gente pode ter para Hashem não é suficiente. Então a gente fala do nosso corpo, porque toda a boca te agradecerá, toda a língua há de jurar pelo teu nome, etc. Todo joelho se curvará perante Deus. E aí depois, falando do corpo, e aí o texto diz o seguinte: quem é como tu, Deus, que salva o pobre do mais forte? Peraí, o que tem a ver o pobre com essa história? A gente não está falando de como Deus salva coitados. Estamos falando do corpo humano. De repente, o Nishmat Kol Chai fala que Deus salva o pobre. O que tem a ver isso? Então, uma das explicações é que nosso corpo, a gente come alimentos e o sangue se encarrega de distribuir nutrientes para cada órgão. E cada órgão recebe o que ele precisa. Se a pessoa se alimenta bem, cada órgão vai ser muito mais saudável. E aí se faz a pergunta, por que um órgão grande não rouba tudo? Não sei. O cérebro, por que ele não pega todos os nutrientes? Por que o coração não suga tudo? Por que deixa para a pele ou para o dedo mindinho? Por quê?
Porque Hashem salva o pobre. Aqueles órgãos que são menos importantes, Hashem salva eles para que possa distribuir tudo para o corpo todo. E é muito interessante. O que acontece quando tem uma emergência no corpo? O corpo, sozinho, ele restringe o alcance do sangue. Então, lo além, no Deus nos livre, quando o corpo está se apagando, quer dizer, uma pessoa está muito doente, numa situação muito crítica, então as pontas dos dedos começam a ficar azuladas, depende da emergência. Por quê? Porque o corpo sozinho sabe que agora é o perigo de vida. Então, os órgãos principais têm que continuar funcionando, coração, pulmão, cérebro. Então, aquele dedo, talvez ele tenha que ser sacrificado, quer dizer, naquele momento, o corpo todo precisa sobreviver, precisa de mais energia, então as pontas começam a perder aquela energia. Quando resolve e reverte a situação, aí sim o sangue começa a se distribuir. Isso é algo incrível. Deus não pôs um computador no nosso corpo para controlar isso. Essa é a sua criação. Essa é uma máquina fenomenal. E aí a gente fala do Asher Yatzar. A brachá de Asher Yatzar, que a gente reconhece como Deus é grande. E quando que a gente faz Asher Yatzar? Vários momentos. Primeiro, logo de manhã, na reza, como agradecimento também que o corpo está funcionando depois do sono. Depois temos que recitar toda vez que a gente sai do banheiro. A gente vai no toalete, faz o que precisa, quando sai a gente tem que lavar a mão e recitar o Asher Yatzar. Por quê? Porque naquele momento a gente fez um uso muito importante do corpo. Hashem criou o nosso corpo para que a gente coma, e o que o corpo não precisa, ele rejeita. O maná não era assim. O maná que Deus mandou no deserto, ele era 100% aproveitado, porque era uma comida espiritual, não tinha psolet, não tinha restos. Mas, a nossa comida normal, temos que retirar o que o corpo não precisa, e quando a gente faz isso, a gente tem que agradecer a Hashem, que funcionou perfeitamente. Alguém já teve, Deus nos livre, pedra no rim? Sabe exatamente o que eu estou falando. Que quando é preciso usar o sistema digestivo e a continuação dele e não está funcionando, aí começam os tsuras. Aí começam problemas muito graves. O Hatam Sofer, ele diz que todo aquele que respeita o banheiro vai ter uma vida longa. O que quer dizer respeitar o banheiro? Quer dizer, quando ele sai, falar o Asher Yatzar. Antigamente, se fazia a brachá antes de entrar no banheiro também, uma outra brachá, que pedia que os anjos esperassem a pessoa entrar sozinha e resolver os seus assuntos e sair. Hoje em dia a gente não tem mais essa primeira brachá, mas o Asher Yatzar, que a gente faz logo depois, é para agradecer. Deus, você criou um corpo com espaços vazios, com órgãos, com buracos, e tudo está funcionando perfeitamente. O Sefer Seder Hayom, um livro que explica todo o dia da pessoa, o dia judaico, ele diz que todo aquele que faz com kavaná, ele nunca vai adoecer. Como que se faz com kavaná? Como que se faz com concentração essa bênção? Então a pessoa, primeira coisa, ela tem que fazer essa bênção parada no lugar. Então, existem posters no Facebook, eu pus a foto de um deles, posters que se coloca do lado do toalete, e a pessoa tem que falar essa bênção parada, não fazendo outra coisa, não secando a mão, não sinalizando para alguém. A pessoa deve ler o texto, não falar de cor. Se ele não tem o texto escrito, então fala de cor, fecha os olhos e fala. Mas é preferencial que a pessoa leia isso de dentro do livro, porque as letras vão gravar mais ainda para ele. E palavra por palavra, e se a pessoa tem do lado a tradução, prestar atenção na tradução. São 20 segundos diários, quer dizer, 20 segundos vezes aproximadamente 6 a 10 vezes que a pessoa possa ir no banheiro durante o dia, são 20 segundos que trazem brachá. Lembram quando a gente falou de Birkat Hamazon, como que essa brachá traz fortuna e realmente funciona? Eu recomendo fazer o teste. Brachá de Asher Yatzar é para a saúde. É o melhor plano de saúde que a gente pode ter. No qual só tem um médico,
só cobre um médico, mas esse médico é o Criador. E qual a diferença entre Deus e todos os médicos, com todo o respeito por eles? É que Deus, ele cura antes de vir a doença também. A brachá de Asher Yatzar, a gente não vai recitar só quando eu já estou com alguma dor ou com alguma doença. Eu vou recitar a todo momento necessário para prevenir todo tipo de doença. Quando teve o astronauta Ilan, israelense, ele foi para uma missão, ele santificou o nome de Deus, ele acendeu a Hanukkah num vídeo mostrando, ele ligou para um rabino lá de cima e ele perguntou, olha, eu nunca cumpri Shabbat, nada disso, mas agora eu quero cumprir Shabbat, lá na nave dele. Como que ele vai fazer? Ele perguntou para o rabino se ele tinha que seguir algum horário nos Estados Unidos, Brasil, que horário que ele tinha que seguir. Então o rabino perguntou para ele quanto tempo leva a nave para dar a volta em toda a terra. Ele falou 1h30. Ele falou, o rabino respondeu para ele, o dia aí leva 1h30, isso quer dizer que a cada 6 vezes 1h30, você vai 1h30 não vai trabalhar, esse é o teu Shabat. Ele falou, comunicou para os colegas dele, que por 1h30, aquelas 1h30, ele não podia fazer nada na nave, porque ele ia cumprir o Shabat. E, infelizmente, quando ele estava retornando para a terra, deu um problema, estourou, e ele e os colegas não sobreviveram. Agora vamos imaginar que ele sim tivesse sobrevivido, conseguisse pousar. Deu um problema, alguém ajudou, resolveu o problema e ele conseguiu pousar. Quem ia ser o primeiro que ele ia cumprimentar? A esposa, os filhos ou aquele que salvou a vida dele? Obviamente, aquele que salvou a vida dele ia receber o primeiro abraço, primeiro kush, primeiro beijo. Por quê? Porque ele passou por um problema tremendo, enorme, que podia custar a vida dele. Então, pelo menos quando resolveu, ele tem que agradecer aquele que o ajudou. O Hafetz Haim falou uma coisa muito interessante. Falou o seguinte, que se a pessoa soubesse tudo o que acontece quando ele vai no banheiro, tudo o que acontece com o corpo dele, milhares de sistemas funcionando, células, etc. E quanta coisa pode dar errado. Então, quando a pessoa entrou no toalete e saiu tudo bem, ele ia mandar um telegrama para a família para avisar que está tudo bem. O que a gente faz com cirurgias, etc. O Hafez Haim falou que isso é cada vez que a pessoa vai no banheiro. De novo eu lembro, todo aquele que teve pedra no rim vai saber exatamente do que eu estou falando. Quão perigoso é. Só que a gente está acostumado. A gente já faz isso a vida toda, desde que nasceu. E alguns bebês até capricham nisso. Por quê? Porque a gente vê isso todo dia, várias vezes por dia. Só que na verdade, o que ocorre naquele momento é um grande milagre. E é tão impressionante isso, que a gente leu na semana passada, que tinha um rei, a gente leu na Torá, tinha um rei que pegou a Sará, o Avimelech, pegou a Sará, a esposa de Abrão, do Avraham, porque eles se apresentaram como irmãos, então ele pegou a Sará para casar com ela, e ele queria forçar o casamento, por assim dizer. Então o anjo veio e protegeu a Sará, e golpeou o Avimelech, golpeou toda a família dele. E eles sofreram muito. Os Midrashim explicam qual foi o golpe que eles sofreram. Qual foi a doença que afligiu eles? Foi o seguinte: todos os orifícios do corpo se fecharam, do sistema digestivo. Então eles não conseguiam se aliviar. E isso foi uma praga terrível que afligiu toda a família, todo o povo dele. E ele não aguentou mais. Então ele foi para o Abraão e falou: me perdoa, pelo amor de Deus, reza para Hashem me ajudar, porque isso é terrível. E logo depois, Abraão rezou para Deus e resolveu aquilo. Inclusive está escrito que depois todas as mulheres tiveram filhos. Por quê? Porque tudo está conectado. Elas foram impedidas de ter filhos. E quando Abraão rezou para Deus, isso liberou. A brachá de Asher Yatzar também é uma segulá
também traz boa sorte não só para a saúde normal da pessoa, mas também para uma mulher poder ter filho. Porque a gente mencionou que Deus disse, a gente diz na brachá, na bênção, que Deus criou os órgãos, tudo isso com sabedoria. São os órgãos, também se refere ao útero, que no momento apropriado vai gerar um bebê e vai crescer com saúde lá dentro e vai nascer em boa hora, Bezrat Hashem. Tudo isso, quando a gente reconhece a magnitude do nosso corpo, e através disso reconhecer a grandeza, a excelência de Deus, de Hashem, como que Ele nos criou. Então a gente faz a brachá, a gente faz a bênção com a determinação, com a concentração apropriadas. Isso traz saúde para a pessoa. Eu desafio todo mundo a testar, pode ser por gripe, pode ser por dor na coluna, tudo isso. Começa a recitar Asher Yatzar. E aí a gente conversa daqui a pouquinho sobre se funcionou ou não. Eu tenho certeza que funciona. Assim como o Birkat Hamazon também funciona. Existe um outro lado positivo da bênção, que é o fator psicológico. Voltando para o Birkat Hamazon. Quando a pessoa faz o Birkat Hamazon, a bênção depois da comida, e ele sabe que aquilo traz sustento, fortuna, riqueza para ele, automaticamente ele põe fé no trabalho dele também. Quer dizer, ele sabe que não é o trabalho que traz o sustento, o trabalho é apenas o caminho, mas ele trabalha de forma mais positiva. Porque ele sabe que tem brachá de Hashem, tem bênção de Deus lá dentro. A mesma coisa com a Asher Yatzar. A brachá do Asher Yatzar psicologicamente deixa a pessoa bem, acreditando no seu corpo. A gente mencionou da Atzalá, que o Rebbe falou que tem que ter ambulância na frente da sinagoga. Por quê? Porque as pessoas iam ver e cuidar mais da própria saúde. A mesma coisa da Asher Yatzar. A pessoa vai focar no seu bem-estar. E pelo contrário, vai evitar a pessoa ter problemas por causa desse fator psicológico. Tem uma doença chamada alexitimia, que é uma doença que a causa é psicológica. A pessoa não sabe definir o que ela está sentindo, ela não sabe definir, explicar o seu problema, mas as consequências são orgânicas, quer dizer, desregula toda a pessoa, tudo isso por causa do psicológico. A brachá do Asher Yatzar vem colocar a nossa cabeça no lugar correto. Vem fazer a gente prestar atenção que o nosso corpo é uma maravilha e que Hashem manda brachá para o nosso corpo também. Isso que a gente fala, Bechokhmah, que Deus criou nosso corpo com sabedoria. Primeiro, óbvio, a gente olha o funcionamento do corpo, óbvio que é muita sabedoria investida lá, como que tudo funciona de forma perfeita. Tudo. O bebê nasce com o crânio não todo formado, bonitinho, tem que até tomar cuidado. Por quê? Porque o cérebro vai expandir bastante. Tudo é perfeito. Mas a sabedoria também, que a gente menciona na brachá, que Deus criou o ser humano com sabedoria, é a sabedoria que Ele colocou na gente. Somos diferentes de todas as outras criaturas. Somos racionais. Então essa brachá vem também trazer para a gente paz na nossa compreensão, na nossa inteligência, aprimorar a nossa inteligência. Realmente vale a pena fazer essa brachá da forma correta. De manhã, na reza da manhã, quando a gente abre no Asher Yatzar, logo depois a gente tem uma outra bênção, Elokai Neshama. A gente fala para Deus sobre a nossa alma, que Ele colocou na gente, depositou na gente, e durante a noite a gente retorna para Ele devolver novamente ela descansada. E o Elokai Neshama não começa com Baruch. Baruch é a palavra que geralmente começa todas as bênçãos, e o Elokai Neshama não tem Baruch antes. Por quê? O Arizal, o grande mestre cabalista, falou que é para juntar as duas bênçãos. A mesma bênção que a gente fala da grandeza do corpo, fala também da grandeza da alma. Por isso que o Asher Yatzar termina com Baruch Atah Hashem Rofech Ol Basar Umafli Lasot. Bendito é você, Deus, que cura toda a carne e faz maravilhas. Qual é a maravilha que Deus está fazendo? Quando a gente falou um pouquinho sobre Kabbalah, a gente falou que a alma é como uma chama, como um fogo. E a origem do fogo é no superior, nos céus.
Então o fogo, a chama, quer o tempo todo subir, se unir à sua origem. E o pavio segura ele aqui embaixo. O nosso corpo também, a nossa alma constantemente quer ir embora. Por isso que não precisa de muito, Deus nos livre, a pessoa pode acabar perdendo sua vida. A maravilha que Deus faz é que apesar que esse corpo é que nem um balão furado, a gente não é fechado, e a alma tem um monte de lugares para escapar, ainda assim Hashem faz a maravilha de juntar e manter a alma aqui dentro do corpo. Nenhum ser humano, nenhum anjo consegue fazer isso. Somente Deus lá em cima consegue unir algo tão especial, que é a alma, com algo tão físico, que é o nosso corpo. Quando a gente faz a brachá, isso vale agora para todas as bênçãos, todas as brachot, a gente fala Baruch atah Hashem. Alguém já parou para pensar o que é Baruch? Bendito és tu, Deus, nosso Deus. Nosso é do mundo todo. Eu estou abençoando Deus. Quer dizer, Ele é onipresente, onipotente, tem em todos os lugares, e eu estou abençoando Ele. Baruch tem alguns significados. Baruch, bendito, vem de brecha, piscina. Piscina. Eu estou falando para Deus, piscina, óbvio, um monte de água junto. Baruch atah, eu me refiro ao nível de Deus onde tem uma piscina de bênçãos, de coisas boas. E por isso, quando eu falo Baruch, eu puxo daquela piscina aqui para baixo. Outra interpretação de Baruch é Mavrir, é esse puxar. É você pegar, vamos dizer, algodão doce. E eu puxo uma ponta e começo a puxar e começa a vir tudo junto. Isso é Baruch, isso é Mavrir. Então quando eu falo Baruch atah Hashem, bendito é você Hashem, eu estou puxando da fonte das bênçãos que está lá em cima, eu puxo aqui para baixo. Então quando eu faço a brachá do Asher Yatzar, e eu foco nisso, que Deus Ele dá saúde para tudo, eu estou atraindo isso aqui para baixo, estou atraindo isso para dentro de mim. Mas será que essa brachá serve só para mim? Cada um tem que fazer. Judeus e não judeus devem fazer essa bênção. Mas serve só para mim? Não faz um ano ainda do que aconteceu. Tinha um Bahur Yeshiva, um jovem estudante de Yeshiva chamado Yossi Hecht. Estudava em Yeshivat Mir, uma Yeshiva, uma casa de estudos muito conceituada. E ele ficou com um tumor na coluna. Tumor muito grave, e no caso dele, ele perdeu o movimento das pernas, e tiveram que colocar uma sonda nele. Ele conta, quem quiser eu mando o link depois da história também no YouTube, mas ele conta lá que o que mais apavorava ele é colocar a sonda. Uma coisa terrível, é de certa forma um pouco degradante para a pessoa. E aí na Yeshiva lançaram uma campanha que depois se espalhou para fora, de que pessoas falassem o Asher Yatzar, essa brachá, parados no lugar, lendo do texto, para a refuá shemá dele. Falou que pouco tempo depois ele conseguia ir no banheiro sozinho, sem precisar de sonda, etc. Por quê? 200 pessoas assumiram sobre elas abençoar por ele. O que acontece se a pessoa tem a saúde perfeita? Ele não precisa dessa brachá. Eu estou bem, não tenho dor nenhuma. Provavelmente não fiz 30 anos ainda, então. Eu não sinto nada de ruim. E eu não preciso de mais saúde. Já tenho saúde completa. Não se preocupa. Essa bênção vai vazar para outras pessoas também, para família, para amigos, para conhecidos, para alguém que esteja precisando. O ideal é que cada um faça, mas não se preocupa, Deus não vai deixar a bênção lá em cima sem uso, Ele vai mandar para alguém que precisa. Então a gente pode e deve, quando a gente vai fazer a Asher Yatzar, pensar em todos aqueles que precisam de saúde, qualquer tipo de saúde, saúde física, emocional, espiritual, saúde para ter filhos,
Tudo isso a gente pode focar nessas pessoas. Não se preocupa, se eu tenho um problema de saúde, Deus nos livre, e essa pessoa também precisa, Deus manda barachá para os dois. Pode fazer, tem que fazer. Olha, assim como o Birkat Hamazon é o bilhete premiado da loteria, a Asher Yatzar é o contato direto com o Criador, com o médico. O médico, Maflila Sot, que ele faz maravilhas. Tem que aproveitar, possamos realmente recitar essa brachá como se deve. Tem aplicativos no celular que tem essa brachá, dá para imprimir da internet, quem quiser. A gente pode conseguir o pôster para deixar do lado do banheiro, do lado de fora, claro. E vamos usar, a gente tem isso. Não estou falando para ninguém cancelar o plano médico dele agora. Mas a gente tem como melhorar. A gente fica sofrendo. Eu preciso pedir desculpas, perdão para todo mundo, que eu demorei tanto para falar sobre esse tema. Podia ter falado antes, as pessoas começaram a melhorar antes. A gente tem nas mãos o melhor remédio. A gente vai quebrar a indústria farmacêutica, que cura às vezes pela metade. A gente vai fazer os médicos terem que atender chamadas para jogar pôquer só. Não, fazer check-up vai ser bom para a gente poder comprovar que está tudo bem. E para isso precisa do pedido médico, tem que fazer a consulta, então, etc, etc. Vamos aproveitar, vamos fazer Baruch Atah, trazer essa bênção a Asher Yatzar, agradecer, reconhecer que o Criador dá tanta maravilha para o nosso corpo e que possamos nos livrar de toda e qualquer doença. E que possamos, através de recitar as brachot, as bênçãos como se deve, e através de pensar nos outros quando a gente faz isso, tanto o Birkat Hamazon como a Asher Yatzar, todas as bênçãos, que possamos merecer a vinda imediata da maior brachá de todas, a maior bênção que virá para o mundo, que é a vinda de Mashiach Tzidkeinu, se Deus quiser, ainda hoje, Bezrat Hashem. Shkoyach a todos que participaram. Aqui no Facebook eu não consigo ver todo mundo que está aqui, mas Shkoyach a todos. E Bezrat Hashem, segunda que vem, continuaremos com nossas aulas. Bezrat Hashem. Shkoyach. Aqui estamos de novo. Eu não quero ficar devendo para o pessoal que gosta de misticismo, gemátria, que é numerologia. Então aqui temos a brachá do Asher Yatzar, como a gente teve na aula. Se você não assistiu a aula ainda, está no link acima. E essa bênção é muito interessante. Outro detalhe, que ela tem 45 palavras. Numerologia, nada é por acaso. O número de palavras, ou de letras, ou o valor das letras, sempre quer dizer para a gente alguma coisa. 45 palavras do Asher Yatzar são como 45 do humano. Humano, em hebraico, pode se chamar Adam, que são as letras Aleph, Dalet e Mem final. E a soma do valor dessas letras é 45. Por isso, que quando a pessoa recita o Asher Yatzar, como deve ser, com concentração, ele traz bênçãos de 45 palavras para o 45, para o ser humano, para a pessoa. Numerologicamente falando, é assim que funciona. Vamos então fazer o Asher Yatzar como deve ser e trazer bênçãos para cada órgão do nosso corpo. Se você precisa deste pôster para colocar do lado da pia, para fazer o Asher Yatzar, poder ler, tem transliteração e tradução, por favor, entre em contato comigo e a gente vai arranjar um para você também. Tudo de bom, muita saúde e só alegria.